Eu não tenho medo da vida. Talvez porque eu considerasse que os 8 anos que eu fiquei casada não fossem uma vida, né? Mas apenas uma existência. Não era uma vida, era uma existência. Eu existia, né? Porque as pessoas ouviam um zum zum zum, né? Mas nada que constatasse a realidade. E eu passei daquela fase de querer provar o que quer que seja para quem quer que for. Meu nome é Cleo Dumas e eu sou advogada. Depois que eu me separei, eu só queria viver. Eu não falei, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, eu vou buscar viver um amor, ou vou buscar crescer profissionalmente, ou vou melhorar minha autoestima, nada disso. Eu só queria viver. O que eu queria? Eu queria descobrir lugares para que eu pudesse ir. Só que era muito difícil localizar os lugares. E eu não conhecia mais ninguém em São Paulo. Olha, eu nasci no Paraná, numa cidadezinha chamada Cruzeiro do Oeste. Até hoje se fala que lá o camarada atira só para ver de que lado que o danado cai. Quando vou para lá, adoro ficar vendo aqueles campos de trigo amarelinho. Bom, eu venho de uma família de 4 filhos, né? Mas eu vim cedo para São Paulo. Os meus pais se mudaram para cá e eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Então, toda a minha infância, minha adolescência, eu vivi em São Paulo. Mas depois dos 9 anos, os meus pais se separaram, então as coisas ficaram mais difíceis para nós. Então, eu tive que amadurecer mais cedo, tive que trabalhar mais cedo. Como diz a minha irmã mais velha, eu fui a ovelha negra da família o tempo todo, né? E eu acho que desde que os meus pais se separaram, o meu sonho era abandonar minha família também. Porque eles eram pessoas muito difíceis de conviver. A minha mãe tinha o péssimo hábito de querer nos vestir igual quando nós éramos pequenas. E essa minha irmã nunca gostou disso, né? Então ela me responsabilizava também por tudo. Tudo que era ruim, a responsabilidade era minha. Então, essa ocasião em que a nossa família se partiu, aconteceu o seguinte, tem aquelas partes que são engraçadas, né? Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela morava numa cidadezinha chamada Tamboara, no Paraná, no norte do Paraná. E essa minha tia já era separada há muitos anos, né? Porque ela era bem mais velha do que a minha mãe, ela é viva até hoje. E ela era dona de zona. Ela tinha uma zona. Isso é muito engraçado. Até porque mesmo esse ramo da família da minha mãe, que é a minha tia, ela também sempre foi protestante, né? E o que é engraçado é que, assim, como que ela podia ser protestante e ser dona de uma zona, né? Mas ela era. A capitã mor lá da mulherada. E ela tinha filhos, né? E a minha mãe, então, estava aqui, largada, né? Pelo marido, que naquela época a gente chamava largada. E sem muito sentido na vida. Então, a minha tia convidou minha mãe para ir morar
lá nessa cidade para tomar conta das crianças dela, né? Eu falei assim, bom, eu não vou embora para o Paraná, né? Eu tinha minha vida aqui já, né? Meu trabalho, escola, meus amigos, tal. Eu falei, eu não vou. E aí eu fui morar com a minha avó. Eu já saía, já frequentava baile, já ia para as baladas, né? Já estava na vida, né? Foi quando eu conheci as minhas primeiras amigas homossexuais, né? Que eu tive meu primeiro contato com elas. E eu fui vivendo ali com a minha avó, convivendo também com as fofocas das vizinhas que me viam pelos muros namorando, né? E eu nunca estava namorando garotos, eu sempre estava namorando garotas. E quando eles iam contavam para minha avó, porque um bairro, uma vila pequena, né? Todo mundo fofocava lá entre si. A minha avó era boleira, então ela conhecia todo mundo e acabava ouvindo as fofocas. Então, quando ela falava para mim, a fulana viu você não sei aonde, não sei com quem. Eu falava, ih, vó, não viu não, porque nesse dia eu não estava aqui no bairro, eu estava lá não sei aonde, né? E a minha avó, tadinha, acho que ela preferia acreditar nisso. E ela se incomodava muito porque eu saía muito, eu era menor e vivia saindo, né? Estava sempre à noite na rua. E ela falava assim, você tem que seguir o exemplo do seu pai. Aí eu falava assim para ela, vó, não posso seguir o exemplo do meu pai. Nem tem tanta mulher no mundo assim, né? Porque meu pai era um homem muito mulherengo, né? Um garanhão, tinha uma mulher em cada porto. Foi nesse momento em que eu tive que separar a minha vida, né? Eu tive duas vidas. Eu tive a minha vida de adolescente homossexual e tive a minha vida social heterossexual, que é onde eu tinha que ter namorados, porque se não namorasse era muito estranho. Então eu comecei a viver essas duas vidas separadas. Somente duas amigas minhas dessa época é que tomaram consciência desse meu outro grupo de amizades, né? Eu tentava me dividir entre uma e outra, mas elas tinham esse conhecimento. E elas é que me diziam, não, mas você precisa ter mais experiências, porque você não pode achar que você gosta de garotas se você não tiver experiência com garotos. Aí eu falava, então tá, então vamos ter experiência, né? Então eu tive muitos namorados nessa época, né? E a gente estava vivendo um período que era o período nem tanto ditadura e nem tanto pós-ditadura, mas a coisa estava acontecendo nesse período, 74, 75. Então, por exemplo, a gente ainda tinha pé na rua, né? As pessoas ainda iam presas por serem menores de idade depois das 10 da noite, isso ainda acontecia. Presas no sentido de, vou te levar para o juizado de menor, que era uma das coisas que eu mais temia, porque minha mãe dizia o seguinte, se algum dia o juizado de menor te pegar, não pense que eu vou te buscar, não. Eu não vou, você vai ficar lá. Tinha o Ferros também, que também não era sempre que se podia ir, porque era um bar mais frequentado por pessoas com mais idade, então automaticamente também era um lugar caro para se ir, né? E o Ferros também não era um lugar muito aconselhável para menores, porque lá todos os dias que funcionava tinha camburão da PE lá, de você ter que sentar no lugar próximo da porta para quando se viesse o camburão você conseguir sair correndo, porque senão ia mesmo para o juizado de menores. Mas eu me lembro especificamente de um evento, né? Foi a primeira vez que eu pisei numa boate. E aí aconteceu o seguinte, eu fui com essas minhas 3 amigas para essa boate, consegui entrar com uma carteira falsificada, claro, né? Porque tinha que apresentar o documento na entrada, mas como era grande, né? Passava lá uma maquiagem, dava um prato e acabava conseguindo entrar. Nesse dia eu estava lá curtindo a boate, que era a minha primeira vez, tinha gelo seco, tudo muito escuro, muito breu. E tô lá curtindo a minha noite com as minhas amigas, até que começa uma gritaria,
né? E todo mundo correndo para lá e para cá. E eu muito infeliz que todo mundo saía correndo, porque eu estava paquerando uma garota, a garota estava me paquerando, e eu queria continuar paquerando a garota, mas não dava, porque estava todo mundo saindo correndo, e eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu era fresca, né? Nunca tinha ido num lugar desse. Eu não imaginava que aquela fumaça que estava vindo e começou a arder os meus olhos, na verdade já não era mais gelo seco, mas era uma bomba de fumaça que a PE tinha jogado lá dentro. E a mulherada correndo, porque como eu, tinha muitos menores lá. E se pegasse, ia realmente para o juizado de menores, né? As minhas amigas desapareceram. Eu não sabia por onde que elas tinham ido. E o que eu fiz, né? Eu escorreguei do banco onde eu estava e me escondi embaixo da mesa, que era uma mesa de 40 centímetros, redondinha, dessas muito comuns em boate, né? Com os banquinhos em volta. E eu fiquei ali, apavorada, sem saber o que fazer. Eu falei, agora vão me prender, eu vou para o juizado e minha mãe nunca mais vai me tirar de lá. Vou ficar passar o resto da minha vida presa, porque era isso que a gente pensava, né? Éramos muito inocentes, inocentes demais. Até que então eu senti uma mão de uma pessoa que estava me puxando e me falava, vem comigo que eu vou te tirar daqui. E aí eu não sabia nem quem era, porque estava muito escuro, tinha muita fumaça, a gente não conseguia enxergar direito e tossia muito, né? E aí eu sei que não sei por onde que nós conseguimos sair, eu sei que conseguimos pular um muro, né? E a moça que foi me buscar era a moça que estava me paquerando, né? E foi a primeira pessoa com quem eu tomei conhecimento de uma relação mais íntima homossexual. Até hoje eu acho que ela era uma garota linda. E me lembro o nome dela, nunca mais a encontrei, foi uma única vez, nunca mais a encontrei. E o nome dela era Simone, e nunca mais a gente se viu. E essa foi uma história que eu nunca esqueci, de todo o período que eu vivi, porque foi a minha primeira experiência, tanto em quase ser presa, né, pela PE, e também de ter uma experiência mais íntima dentro do mundo das lésbicas. Foi um fato muito interessante, muito marcante na minha vida. Então, às vezes, alguma coisa acontecia ali na rua e nem era o pessoal do FES que estava fazendo aquele movimento todo, mas era ali que eles baixavam, porque eles tinham que prender alguém. Ali não importava quem, eles tinham que prender alguém, né? Por vadiagem. Naquela época se prendia por vadiagem. Então, na verdade, o que era vadiagem? Prostituição, né? E, por exemplo, essas pessoas que eram consideradas a escória da sociedade, né? Então, a escória da sociedade estava igualada entre prostitutas, né, e as mulheres que estavam fora de casa, porque naquela época ainda o pensamento era que mulher tinha que ir ficar dentro de casa, e não na rua. Um conflito muito grande que eu vivia dentro do grupo hétero é como toda a sociedade, hoje é um pouco menos, mas a sociedade daquela época era a chacota, porque dentro do meu grupo hétero eu era obrigada a conviver e ver esses amigos e fazer de conta que eu achava que era engraçado também, fazer chacota e usar termos humilhantes que falavam do outro grupo no qual eu gostava de conviver. Ter um filho e ser lésbica era um tabu. Não era uma coisa simples como é hoje, como a gente vive hoje, por exemplo. Engravidar do primeiro filho foi um divisor de águas para mim. Foi numa das experiências que as minhas amigas diziam que eu tinha que ter. Essas minhas duas amigas que eram mais próximas, mais confidentes. Porque a partir do momento que eu engravidei, eu me senti envergonhada de conviver com as minhas amigas homossexuais. Acabou o baile, acabou meu grupo de amigos, tanto de um lado quanto do outro. Ele insistiu muito para que eu fizesse um aborto, né?
E aí, eu até fui uma vez com ele, mas eu falei, olha, não vai rolar, não vou fazer não, não quero fazer. Eu cheguei a tomar uma medicação para ver se eu abortava, tipo um aborto espontâneo, mas não aconteceu. E eu achei que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, quando eu engravidei, né, como eu tive que me afastar de um grupo e de outro, foi a chance que eu tive para me aprofundar mais. A religião hoje, se você estuda a religião só dentro da teologia, você acaba seguindo uma linha dogmática. É por isso que talvez, não é que é 2 pesos e 2 medidas, mas a partir do momento que você estuda pelo crítico histórico, você tem uma outra visão. E as religiões que hoje em dia, as igrejas que hoje em dia são as chamadas, denominadas igrejas inclusivas, que já existem no Brasil, estudam a religião por esse ponto de vista. E hoje eu consigo compreender, porque nessas igrejas inclusivas você vai encontrar travestis, você vai encontrar transexuais, você vai encontrar gays de todas as tribos, né, os mais afeminados, menos afeminados. E você consegue olhar para eles e ver que eles estão ali com um coração sincero e realmente em busca de Deus. Então, para mim, foi fundamental estudar a religião. O que eu queria era casar, para poder sair de casa. E então eu conheci aquele que seria o meu marido e em 5 meses a gente namorou, noivou e casou. O meu ex-marido era reverendo, né? Nós éramos ministros de igreja. Nós fomos para um seminário só para reverendos que aconteceu em Astorga, no Paraná. Nessa época eu morava no Paraná. E um amigo nosso, que também era reverendo e também era juiz federal lá na cidade em que nós vivíamos. Ele também foi com a esposa dele, né, para esse seminário. E ele levou uma certa pessoa da cidade que ele estava trabalhando com ela, a religiosidade, né? E eu acho que o ser humano, apesar dele ser racional, ele tem muito daquele quê animal, né? Tanto que algumas pessoas se identificam assim, pelo cheiro, pelo tato, pelo visual, pelo som da voz. E eu sempre digo que a gente tem uma espécie de radar, né? De feeling, quando você encontra um par seu, né? E essa garota que ele levou para esse seminário, eu acho que ela bateu o olho em mim, e eu bati o olho nela, e deu aquele feeling, né? E nós ficamos 5 dias nesse seminário. Eu acho que para mim foi uma câmara de tortura chinesa, porque ela ficou no meu pé os 5 dias, né, atrás de mim. E eu tinha os cabelos bem compridos, ela queria escovar o meu cabelo, ela queria trançar o meu cabelo, ela queria secar o meu cabelo, ela queria estar sempre por perto, né? E foi por causa dela que eu me separei, né? Que foi aquela paixão que não vingou, mas que foi para mim a abertura de uma porta, para eu sair de uma situação que era o casamento em que eu era muito infeliz. Que a única satisfação que eu tinha 2 satisfações. A primeira era conviver com os meus filhos e a segunda era comer. Eu comia muito, tanto que eu era enorme. E claro que ele ficou muito ofendido, muito bravo, né? Eu não tiro a razão dele, né? Mas não era motivo para ele fazer o que fez. Influenciado por esse nosso amigo que era juiz, ele se aproveitou do tempo que eu saí para preparar as coisas em São Paulo para voltar e pediu a guarda dos meus filhos, né? Então, quando eu voltei para buscá-los, alguns dias depois, eu já não podia mais levá-los comigo. Eu era mãe por telefone, e mãe de fim de semana e de feriados e férias. E aí, no final das contas, nesses 30 dias eu pensei, bom, eu vou trabalhar, né? Eu vou arrumar um lugar para eu morar e eu vou estudar. Porque se eu não estudar, eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. E para começar do zero, eu tinha que ganhar muito dinheiro. Então eu tinha 3 empregos,
E no domingo eu ainda fazia freelancer numa videolocadora. Então eu trabalhava muito, não tinha tempo nem para pensar. Foi bom porque o tempo passou mais rápido, eu consegui ganhar dinheiro suficiente para montar a minha casa, porque o que eu queria era montar a casa para poder receber eles lá, né? E mesmo porque eu não sabia que eles não iam vir, né? Eu achava que eles iam acabar ficando comigo lá. Romance? Romance para mim é ter certeza de que eu vou sair, vou trabalhar e vou chegar em casa e vou encontrar a pessoa que eu amo e que vai ser um refúgio para mim e que vai me fazer carinho e que vai tolerar os meus maus costumes, os meus vícios e vai continuar me amando do mesmo jeito. Né, que a gente tem quando é mais jovem, da paixão, do amor, do calor, que pensa que amar alguém é viver em constante ebulição. Né? O amor é mais que isso. O amor ele entra em ebulição no início e ele solidifica as coisas com essa ebulição e depois você vive do lado daquela pessoa porque você quer viver do lado daquela pessoa. A diferença da Cleo hoje é que hoje a Cleo sabe que eu faço os meus sonhos, né? E eu posso, se eu quiser, realizá-los, né? Desde que eles não sejam sonhos impossíveis. Então, essa é a grande diferença. A outra diferença muito grande é que hoje eu sei quem eu sou. E esse dia era um sábado à noite, eu fiquei em casa, né? E eu estava lá no MSN conversando com alguém, aí entrou a Raquel. E nós começamos a conversar. Eu achando que essa Raquel com quem eu estava falando era a mesma Raquel que morava em Cascavel, que tinha se formado já, porque já fazia alguns anos que a gente conversava, e estava morando em Camboriú, né? E depois a Raquel me contou que ela estava conversando comigo achando que era uma conhecida dela que morava na mesma cidade que ela. Então, ou seja, como que houve uma conexão dos nossos MSNs? Nós não conhecíamos, você vê, ela era de uma cidade lá de Minas, Juiz de Fora, e eu daqui de São Paulo. Então, até hoje a gente não sabe como que aconteceu essa conexão de MSN, de eu ter ela no meu arquivo e ela ter o meu MSN no arquivo dela. Mas enfim, você já passou por isso tudo e você vai passar por isso tudo de novo? E eu falei assim para ela, olha, na verdade, eu acho que até vai ser mais suave agora. Porque agora eu já sei muita coisa que eu não sabia no passado, né? Então eu já sei tudo o que vai acontecer. Às vezes a Raquel fala para mim que eu tiro um pouco da questão imaginativa dela, porque às vezes ela imagina determinadas coisas e eu caio de pau em cima dela com a realidade. E ela então fala assim, você tem que deixar eu sonhar do meu jeito, né? Daquele jeito que eu acho que vai ser, né? Essa nova família, eu, a Raquel e as crianças, né? São dois. É provavelmente a família que eu sempre desejei, que eu sempre quis, né? Porque eu vivo com uma pessoa que eu amo, né? Nós temos muitas dificuldades, a gente está aprendendo a conviver, né? E eu vejo essa nova família como uma nova chance de viver aquilo que eu sempre quis viver, né? De ter um casamento com uma mulher que eu gosto e que eu estou vivendo novas experiências. E eu acredito que eu vou continuar aprendendo, né? Porque cada ser que nasce é uma personalidade diferente, uma estrutura diferente.
eu vou continuar aprendendo e vou poder ensinar um monte de coisa para eles também, né? Ou para elas. Eu vejo na trajetória da Cléo uma pessoa que cresceu com as circunstâncias, que amadureceu, que viveu, que passou por dificuldades, que teve coisas boas, que teve coisas ruins, que viveu fracassos, viveu sucessos. Mas hoje eu considero que eu tive muito mais sucessos do que fracassos, né? E eu considero a Cléo uma pessoa vitoriosa. Eu vi e eu venci. E o que vier daqui para frente é lucro. Goethe escreveu que a vergonha passa quando a vida é longa, né? Depois que a gente já viveu tanta coisa, você não tem mais vergonha de nada. Você quer que todo mundo se dane.